3 letras que podem mudar a maneira como você estuda a língua inglesa, não só a língua inglesa, mas qualquer outra língua. Se você não conhece, tá na hora de você conhecer. Vem comigo para saber um pouquinho mais sobre isso. Hello everyone and welcome to our channel. Meu nome é Esther, eu sou cofundadora da Rise e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho mais sobre o IPA, essa ferramenta tão legal, tão interessante para o estudo da língua inglesa. Novamente, não só da língua inglesa, mas de qualquer outra língua. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é o IPA, por que usar o IPA, quem usa o IPA e algumas curiosidades. Então, vem comigo. Vamos começar falando sobre o que é o IPA. Então, IPA, essas 3 letras, IPA, stand for International Phonetic Alphabet, que nada mais é que o alfabeto fonético internacional criado pela International Phonetic Association, com o intuito de poder transformar os sons das línguas em símbolos que possam ser escritos, para que virassem um objeto de estudo mais concreto, né? É importante salientar que o estudo da língua, ele é feito de diferentes maneiras. Fonética é uma ciência dentro do estudo da língua e existem associações, várias profissões que usam a fonética. Vocês vão até se surpreender por isso. Mas o intuito do IPA, da criação do IPA, é realmente categorizar sons e transformá-los em símbolos que pudessem estar no papel, que pudessem ser objeto de estudo, tá? O IPA foi criado em 1888, então muito tempo atrás, e desde então sofreu algumas alterações ao longo dessa jornada, né, aqui que estamos, mas sempre mantendo o seu formato principal, tá? E é usado até hoje. Por que o IPA não é tão divulgado assim para os estudantes de língua? Porque o IPA exige estudo, exige uma certa dedicação, né? Quando a gente fala sobre a dedicação ao estudo do IPA, a gente está falando realmente de memorização de símbolos, do entendimento dos sons, de prática, constante prática e repetição de sons, né? Tudo isso é muito, muito importante para que um aluno, um estudante, possa dominar a prática dos sons que estão ali representados no papel, né? E isso muitas vezes não acontece numa sala de inglês. Normalmente isso não vai acontecer. O que mais acontece é que o professor, o mentor, ele vai mostrar para o aluno brevemente o movimento da boca, enfim, como que ele tem que pronunciar, vai corrigir, mas vai passar reto pelo IPA, porque realmente é encarado como um estudo acadêmico, né? Vale lembrar que são os estudiosos de fonética que criaram o IPA e com o intuito realmente de poder se aprofundarem, né, no estudo da língua. Então isso é muito encarado ainda como um método acadêmico de ensino, tá? Mas isso não impede você de estudar o IPA. É uma das ferramentas mais legais na hora do ensino e aprendizagem, não só da língua inglesa, mas de outras línguas também, porque ele faz você entender muitas coisas em relação à pronúncia e ao som das palavras, né? E a representação disso. Então faz você prestar mais atenção, né? Mas eu tô dando spoiler aqui das perguntas que eu vou responder para vocês. Enfim, essa é a introdução. Isso é o IPA, tá bom? Então tá bom, gente. Algumas pessoas me perguntam por que se preocupar ou ter curiosidade em estudar o IPA se esse é um estudo mais acadêmico. E realmente, de fato, se a gente for analisar as pessoas que mais estudam o IPA e têm mais contato com elas, claro que o pessoal no meio
dos estudos de línguas terão esse tipo de acesso. Então, lexicógrafos, para quem não sabe, lexicógrafos são pessoas que criam dicionários, né, desenvolvem dicionários, linguistas, professores de línguas estrangeiras, né? Algumas outras profissões também fazem uso do IPA de maneira ampla. Um exemplo disso são os fonoaudiólogos, claro, né? E eu já vou explicar um pouquinho para vocês por que fonoaudiólogos usam o IPA. E, impressionantemente, cantores e atores também usam o IPA de maneira ampla. Vale lembrar que muitos atores passam por momentos em que eles têm que atuar, enfim, falando uma outra língua, e eles estudam o IPA, né, para que possam fazer o uso das melhores pronúncias, ou, enfim, né, the more accurate ones, as we say, porque é muito importante que eles atuam de maneira conexa, né? Cantores também usam isso para que possam cantar em outras línguas. Então tá aí a Anitta, pode ter certeza que a Anitta estudou muito IPA para poder cantar em inglês e espanhol e sair do jeito que ela quer e ser bonito e tenha mais conexão com a língua original, tá bom? Antes da gente falar um pouquinho sobre o IPA e por que ele funciona para o processo de aprendizagem, pessoal, é importante lembrar aqui que o IPA é um estudo, claro, categorizado, ele é importante, ele reflete muito da língua, mas ele não reflete tudo da língua, né? Então, alguns alunos, eles se preocupam com o fato de estarem com um ótimo sotaque na língua inglesa, e eu já vou quebrar esse mito neste exato momento. Por quê? Primeiramente porque o IPA, ele não trabalha com os sotaques, tá bom? E segundo, porque sotaque é sotaque, gente, todo mundo tem sotaque, não importa a região, dentro do inglês existem vários tipos de sotaque e você não precisa ter o melhor inglês do mundo no sentido de, eu quero falar perfeitamente como um britânico de Sussex, porque né, é a realeza, é a fala da realeza. Você não precisa falar desse jeito. O intuito desse vídeo não é fazer com que você fique bitolado na pronúncia do sotaque, mas na pronúncia das palavras, tá bom? Como que o IPA pode ajudar no processo de aprendizagem? Primeiramente, claro, né, como eu falei aqui, o IPA, ele não é o reflexo das pronúncias de sotaques ou das coisas que vocês veem nos cinemas e músicas que vocês consideram bonitas, mas ele é uma categorização dos sons da língua inglesa, certo? Então, o que acontece? Quando você estuda o IPA, você está basicamente estudando os movimentos do seu aparelho vocal, né, para poder reproduzir aquele som. E é por isso que o IPA é tão relacionado aos fonoaudiólogos, porque quando você estuda o IPA, né, você não está estudando só sons, você está estudando movimentos, o movimento do seu lábio, a abertura dele, né, a abertura da sua boca, a posição dos seus dentes, a posição da sua língua, a força que você tem que ter e fazer para pronunciar certas coisas, né? Então, a projeção pulmonar do ar que você vai soltar, tudo isso tem a ver com IPA. E é por isso que fonoaudiólogos também estudam o IPA, né? Esse, então, é o estudo que a gente considera o mais importante. Por quê? Porque faz com que os alunos, os estudantes de uma língua estrangeira, eles possam entender por que aquele som é tão diferente. Lembrem-se que tem sons na nossa língua mãe, por exemplo, o português, que eles não são reproduzidos, né? Não existem certos sons. Claro, o clássico disso é o TH, que todo mundo lá struggle to pronounce. Óbvio, porque o TH não é pronunciado, né? Então,
Em português aqui, a gente não tem esse som, é por isso que pra gente fica tão parecido com um F, né? Mas lá no IPA tem o símbolo do som do TH, né? Então faz você entender, e aí você aprende, o que eu tenho que fazer aqui, né? Que exercício no meu aparelho vocal eu tenho que fazer para pronunciar. Então essa é a primeira vantagem, né? Poder aprender aquilo que não existe na sua língua em relação aos sons. A segunda vantagem é o fato de que você vai entrar em contato com os sons e, claro, consequentemente, você vai poder aumentar a sua habilidade ao ouvir uma outra língua, porque você começa a identificar os sons da língua, né? E isso vai ajudar você muito na parte de ouvir conexões de som, de palavras e até mesmo a identificar os sotaques, porque você sabe que o standard, né, aquela é a maneira mais, não vou dizer polida, né, mas mais usual ali, né? Existe a pronúncia do dicionário, né, a standard pronunciation, e aí você tem as variações. Então, quando você sabe qual é a pronúncia que é considerada a pronúncia referência, você pode começar a identificar as nuances da língua. Então, o seu listening melhora. Uma coisa leva a outra, né? Uma terceira vantagem, pessoal, é que, apesar de a gente estar falando aqui de sons da língua, né? Sons, eles são atrelados a palavras. Então, estudar o IPA é estudar um conjunto de símbolos. Esses símbolos representam partes de palavras, né? Esses símbolos representam, eles são representados na escrita por letras. Então, quando você identifica um som, chances are que você vai identificar como se escreve aquela palavra, ou pelo menos você vai chegar mais perto daquilo, né? Então, de certa maneira, você também melhora o seu writing, né? Porque você começa a identificar os sons e vai ficando mais fácil para você identificar como se escreve aquilo também. Então, assim, existem inúmeras vantagens para estudar o IPA. Essas são algumas delas, tudo bem? Alguns desses exemplos de sons que eu tô falando para vocês têm a ver com sons, por exemplo, como shan, que é o som do, por exemplo, occupation ou preoccupation, né? Esse final aí do T-I-O-N, você passa a perceber que, sendo este o som, é assim que você vai escrever. Ou o som do J, que pra gente é bem arrastado, J, né? Em inglês é J, J. Então você percebe essa diferença, né? Ou a própria TH, como eu havia dado um exemplo, se você sabe, se você enxerga ali como a pessoa pronuncia TH, então você sabe que ao escrever é o TH, né? Então esses são alguns dos exemplos que eu tenho para vocês no momento. E tem muitos outros aqui, enfim, né? Bom, e a última coisa que eu tenho para trazer para vocês são as curiosidades. Então, algumas das curiosidades aqui, eu tenho 3, na verdade, curiosidades para falar com vocês sobre. E a primeira, pessoal, é que, por favor, não confundam a International Phonetic Alphabet com Phonetic Alphabet. Isso é um erro muito comum, até quando você vai pesquisar no Google, por exemplo, se você só colocar Phonetic Alphabet, você vai ter acesso a algum tipo de material, claro, porque isso existe, mas não tem nada a ver com International Phonetic Alphabet. Phonetic Alphabet é o conjunto de palavras que o exército e a aviação, principalmente, não só eles, mas é um exemplo disso, usam para identificar letras. Então, Alpha, Charlie, Zulu, né? São letras que as pessoas usam para identificar, enfim, simbologias ou comunicações ali dentro da aviação que você precisa falar de letras, para que não fique confuso, eles usam palavras-chave. Então, eles usam o sistema
do alfabeto fonético, tá? Que não tem a ver com o alfabeto fonético internacional. Um tem a ver com estratégia, o outro tem a ver com estudo, ciência, tá bom? A segunda curiosidade que eu tenho para vocês, gente, é quando vocês abrem o IPA lá, vocês vão ver que alguns símbolos, eles até, para quem estudou história, lembra das histórias, né, das aulas de história, vocês vão perceber que muitas daquelas letras, elas são identificáveis. Você já viu aquilo em algum lugar. Isso porque o IPA, ele foi baseado no alfabeto romano. Né? Por que o alfabeto romano? Porque o alfabeto romano, ele é mais conhecido, um dos mais conhecidos alfabetos, né? Mas, como o alfabeto romano tem menos letras do que os sons que as línguas produzem, eles, claro, se apropriaram de alguns outros símbolos, de algumas outras línguas, para poderem completar esse alfabeto aí, fonético internacional. Então essa é uma curiosidade. Dentro do alfabeto também é possível identificar alguns símbolos, então, por exemplo, 2 pontos, existem nomes específicos para eles, ou uma apóstrofe, por exemplo, eles são símbolos que mostram para você se aquele som é alongado, se aquele som é encurtado, né? Existem símbolos para mostrar a tônica de uma palavra. Então, tudo isso faz parte do IPA, é um alfabeto muito amplo no sentido de simbologia de sons mesmo. Não representa só sons, mas também alongamento daquele som, encurtamento daquele som. É muito legal estudar IPA. A terceira curiosidade é: o IPA é uma das grandes ferramentas no processo de criação de um sistema escrito para línguas que são identificadas na atualidade. Então, eu não sei o quanto vocês sabem sobre linguística e língua, né? Mas existem uma série de povos e povoados e regiões que não têm um sistema escrito da língua desenvolvido, simplesmente porque são nações, não nações, né? Mas povoados mesmo, muito pequenos, muito primitivos ainda no sentido de desenvolvimento, né? A gente vive hoje em um mundo muito tecnológico e a gente acha que todo mundo vive nesse mundo em que a gente tem acesso a computador, todo mundo sabe escrever e ler, a gente pode assistir um vídeo no YouTube, mas isso não acontece em muitos lugares do mundo ainda. Então, tem muitos povos que se comunicam por meio da fala, mas não tem um alfabeto, não tem nada escrito, não tem sequer um livro escrito na própria língua, né? Não tem nada, uma carta, uma frase, nada. Então, o IPA, ele é usado para criar sistemas alfabéticos e de palavras, né? Para criação escrita de novas línguas. Por quê? Porque ele vai transformar o som nas letras, né? Essa é a terceira curiosidade que eu tenho para vocês hoje. E fica aí o meu convite para vocês estudarem o IPA. O IPA é um sistema, um alfabeto muito amplo, como eu disse, com muitas informações, é muito legal, muito rico. Quanto mais você sabe, mais rico em conhecimento você fica. E fica o convite para vocês, a gente vai fazer mais vídeos. Põe aqui embaixo o que vocês querem saber mais sobre o IPA, quais são outras coisas que vocês sabem sobre o IPA, né? Espero que vocês tenham gostado. Enjoy! Thank you! Bye!